Fale conosco nessa manhã, Senhor. Toque nos corações, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Que tudo que não provém de Ti caia por terra, Senhor. Mas que nós tenhamos entendimento da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor. Que nada venha atrapalhar o Teu agir em nossos corações, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amados. Não sei se o microfone vai funcionar, mas se eu falar baixo, vocês fazem assim com a mão, por gentileza. Nós vamos seguir a nossa exposição do livro de Efésios. Então, se vocês quiserem localizar Efésios capítulo 3, por gentileza. Efésios, Novo Testamento, capítulo 3. Aí eu vou pedir que os irmãos acompanhem. Como os irmãos têm visto que ele costume estar lendo o capítulo inteiro. Então, para que os irmãos não se percam, né, seria interessante que vocês acompanhassem a leitura. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. Efésios capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiado em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual eu, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Alô? Agora acho que sai, né? Aleluia. Que graça. Então, amados, eu coloquei o título dessa mensagem de Identidade, Propósito e Felicidade Verdadeira. Para quem não acompanhou, a gente está lendo capítulo 1, 2 e 3, vamos seguir até o capítulo 6 de Efésios. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele
fala sobre o projeto dele, a escolha que ele fez por nós, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos comprou, nos chamou, nos selou com o Santo Espírito. Capítulo 2 ele fala sobre a salvação pela fé, então não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé nele, e como que a gente foi salvo e como que nós fomos transportados de um povo separado do povo de Deus para um povo transformado em um só, judeus e não judeus. A palavra gentil significa não judeu. Então foi um povo, havia um povo escolhido e havia nós. E nós estávamos separados das promessas de Deus, mas Deus, pela obra de Jesus Cristo, nos uniu e transformou nós em apenas um povo. E no capítulo 3 ele fala um pouco mais sobre isso. No capítulo 3 essa é a segunda oração que Paulo vai fazer em Efésios. E para contextualizar, só para lembrar os irmãos, né? Paulo escreveu essa carta preso em Roma, aguardando condenação. E outro dia eu descobri que lá em Efésio ele dava aula das 11 da manhã às 4 da tarde. Então acho que não tem problema a gente ficar aqui, 4 horas acaba antes do jogo. Tudo beleza? Não, brincadeira. Mas ele ficava ensinando, né? Lá em Éfeso, ficou 3 anos lá, depois saiu, foi preso, né? E os irmãos estavam preocupados com a prisão de Paulo. E daí ele faz essa explanação ali, se eu não me engano, no versículo 13, eles falam: não se preocupe com a minha prisão, isso é motivo de honra para vocês. Então, versículo 1 do capítulo 13, ele vai comemorar a situação dele, à luz da vontade de Deus. No capítulo 2, ele vai explicar a missão que ele recebeu de Deus, que é levar o Evangelho, esse mistério que não havia sido revelado aos gentios, aos não-judeus. No versículo 3, ele revela mais um pouco em relação à obra de Jesus Cristo, que é a igreja. No 6, ele vai explicar que nós somos cordeiros das promessas de Jesus Cristo. Então, todas as promessas que Deus fez para os judeus, agora nós somos cordeiros dessas mesmas promessas. Daí Paulo também fala da sua insignificância em relação a Deus, né? O menor de todos os santos. No versículo 10 ele vai dizer que a intenção de Deus é demonstrar sua multiforme sabedoria, seu multiforme conhecimento, plenitude de quem ele é através da igreja. Versículos 11 a 13, então, o eterno propósito, o acesso a Deus. Então, você não precisa de um líder para acessar a Deus, você não precisa de alguém acima de você para acessar a Deus. Através da obra de Jesus Cristo, você tem livre e ousado acesso ao Pai. E esse motivo de ele pedir no versículo 13 que os irmãos não se desanimem. Não se desanimem com a minha prisão, por isso é um motivo de honra. Aí ele começou uma oração no versículo 1, faz essas explicações, e ele continua a oração no versículo 14. Até uma dica que eu dou para os irmãos, quando vocês forem ler a Bíblia, tipo assim, sente e leiam um livro todo, digamos. Eu vou ler Efésios, lê tudo de uma vez, porque às vezes a gente vai de capítulo em capítulo e a gente vai perdendo um pouco o fio da meada. A escritura ela não tinha capítulo nem versículo, ela era uma carta corrida. Então ele escrevia ali tudo e a ideia era que você lesse de uma vez só mesmo. Aí você vai compreender um pouco melhor aquilo que ele está falando. Eu comentei isso por causa disso. Ele começou uma oração no versículo 1. Você vê que já tem na Bíblia, já tem um subtítulo lá, antes de começar o versículo 14. Mas o versículo 14 ele está continuando a oração do versículo 1. Então, às vezes, quando a gente separa, a gente acaba perdendo algumas coisas que a Escritura quer dizer. E a primeira coisa que a gente vê do apóstolo Paulo, no versículo 14, o versículo vai dizer assim: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai. Então ele está falando por essa razão o quê? Tudo que ele falou no versículo 1 e 2. E a introdução do capítulo 3. Desculpa, capítulo 1 e 2. Né? Da salvação em Jesus Cristo, dessa obra que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, que nós fomos cordeiros de Jesus Cristo, das suas promessas. Então ele coloca, por esta razão eu me ponho de joelho diante do Pai. Talvez para nós essa colocação de põe de joelho não seja algo tão difícil. Para mim né, nesse momento. Quando eu tinha me recém-acidentado, né, a Ana mandou umas fotos aqui do nosso encontro, né, que a gente fez o primeiro culto aqui, depois eu me acidentei, né.
E ela mandou umas fotos do culto e depois deu acidentado para alguns amigos nossos de Curitiba, lá da Alcance Curitiba, né? E daí primeiro eles viram, né, a foto do culto. Não, agora é só o joelho no chão, oração e tal. Aí a Ana manda a foto deu acidentado, né? Não vai ter como colocar o joelho no chão. Aí o irmão falou, é só deitar de barriga para baixo que os dois estão no chão. Tá resolvido. Mas a gente tem esse costume, né? A gente vai orar antes de dormir, se ajoelha, ou acorda e ora, se ajoelha. Nós temos esse costume. Mas para um judeu ortodoxo do tempo de Paulo, isso não era um costume. Uma manifestação de oração plena era você de pé com os mãos levantadas. Você se prostrar e colocar de joelho era algo que você, eu não aguento mais ficar de pé. Não era um costume. Assim como o pai no filho pródigo ele corre, não era costume do homem correr. Ele tinha tipo uma saia, não era calça. Então isso coloca Paulo no momento que ele está tipo assim, eu não aguento mais a presença de Deus, eu vou me pôr de joelho. Mas para nós não era tão comum, por isso que é importante a gente colocar esses contextos da época. Por esta causa. A causa é que, de tudo que veio antes, né? Capítulo 2 e 3. Aí versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. É Deus quem nos nomeia, Deus quem nos define, Deus que nos dá um nome, nos coloca ali uma família. E eu queria fazer uma pergunta reflexiva, né? Mas quando foi a última vez que a grandeza de Deus fez você cair no chão? Quando você está ali em oração e você sente aquilo que você não, de fato não consegue ficar em pé. Não por obrigação, né? Não por você estar implorando por alguma coisa, algum pedido, mas simplesmente você está em oração, em louvor e você não aguenta mais. Essa é a primeira observação que eu faço dessa oração de Paulo. Aí ele vai fazer o primeiro pedido na oração, no versículo 16. Ele diz assim, que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então, o homem interior, nossa mente, nosso coração, nossa consciência, nossa vontade, tudo que está por baixo, que a gente não enxerga. Que você seja fortalecido pelo Espírito Santo dentro de você. Porque uma coisa é a gente compreender a verdade do Evangelho, outra é ser fortalecido por ela. Ganhar ânimo, coragem a partir desse fortalecimento do Espírito Santo. É um crente fortalecido, um crente que está, o Espírito Santo está fortalecido por ele vai aguentar perseguição, vai aguentar dificuldade financeira, ele vai aguentar doença, crise, porque a vida dele não depende de uma circunstância externa para ele estar bem. Ele está fortalecido. Aí o que acontece externamente não tem tanta importância assim, porque ele tem força para vencer esses obstáculos. E o agente disso é o Espírito Santo. Você não vai conseguir fazer isso sozinho. É só Deus que pode fazer você suportar coisas, assim como o apóstolo Paulo suportou. Para comentar um pouco mais só sobre o apóstolo Paulo, primeiro, ele era um dos líderes do Sinédrio. Então, digamos assim, que ele era o top do seu ambiente. Ele era poliglota, ele sabia falar vários idiomas. Para você ter uma ideia, uma comparação de tudo que o apóstolo Paulo sabia, provavelmente ele seria um pós-doutorado, um PhD, algo assim de um nível extremamente alto. Ele era cidadão romano. O que isso significa? Hoje em dia, as pessoas gastam milhares de reais para conseguir um green card americano, ou para conseguir um visto americano. E Paulo era um cidadão romano. Então, basicamente, quem era Paulo? Um cara que tinha nascido nos Estados Unidos, só para contextualizar, um cara que tinha cidadania do país mais poderoso da sua época. Esse era o apóstolo Paulo. Aí ele nega tudo. Conhece a Jesus Cristo e percebe que tudo isso, né, a cidadania americana, o pós-doutorado, o PhD, o falar muitas línguas, não tem valor nenhum perto de conhecer Jesus. E daí, mais uma pergunta reflexiva, né? Você tem orado por fortalecimento interior?
não só por você, mas eu vou pedir para os irmãos, eu sei que vocês não gostam, mas é didático, olhe para os irmãos do seu lado, atrás de você, olhe para frente, para trás, se estiver aí. Mas vocês têm orado não só por vocês, mas talvez para as pessoas que você ama e para pessoas que vocês estão vendo aqui, que fazem parte dessa comunidade, para que elas sejam fortalecidas. Porque os dias são maus. E o próprio Jesus falou, nesse mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele deixou esse Espírito Santo por nós. Então, ore por você mesmo, principalmente para aqueles que você ama e por aqueles que estão à sua volta, para que eles sejam fortalecidos em Deus. Segundo pedido, Cristo habitando plenamente. No versículo 17. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé. Por definição, aquele que é cristão já tem Cristo habitando, né? Mas ser cristão e recebê-lo como Senhor e Salvador, ele é o que é um cristão, né? Mas Cristo está pedindo que habite plenamente dentro de você. Que não haja nenhuma área da tua vida em que Jesus Cristo não seja Senhor dela. Vocês vão perceber que esse capítulo vai ter uma figura de linguagem que ele usa árvores, raízes e construção, fundamentos. Eles estejam enraizados e fundamentados. E basicamente a pergunta que é, né? Jesus tem sido o Senhor de todos os cômodos da tua vida? Ele habita plenamente de fato em você? Ou tipo assim, Ele te salvou, mas tipo, nesse lugar que eu prefiro que Ele não se intrometa. E o apóstolo Paulo está pedindo que Cristo habite ricamente em vocês. Em todos os cômodos, em todos os lugares, em cada setor da tua vida. Que Ele habite ricamente em você. Para que você seja arraigado e alicerçado em amor. Uma árvore com raízes profundas, com fundamentos sólidos e um edifício com fundamentos. Bom, a maioria daqui, né, então já temos um conhecimento rural aí, né? Mas uma árvore que não tem fundamentos sólidos, principalmente nas épocas de vento aqui na nossa região, como a gente tem visto, ela vai cair. E você, se não tiver Cristo em todos os setores da sua vida, você também vai cair. Algum setor da sua vida vai derrubar você e vai ser aquele que Jesus não é o seu Senhor. Pela fé. Isso acontece à medida que entendemos mais profundamente o Evangelho, entendemos melhor as Escrituras e entendemos mais que a gente precisa renunciar à nossa autonomia. E a gente precisa entregar progressivamente o nosso coração, a gente precisa entregar porque, de fato, a gente só tem uma ilusão de controle e a gente não controla nada. E talvez eu use um exemplo triste, mas é a própria Venezuela. Você olhava aqueles edifícios em pé. E de repente, em alguns minutos, não existe mais nada em pé. E talvez, sei lá, eu tenho uma mania estranha, às vezes eu vejo essas coisas tão firmes. Então, eu vejo um pilar, eu vejo construção, assim, eu vou lá dar um tapa, eu mexo, assim. Eu sou meio estranho mesmo, pessoal, desculpe. Mas eu imagino aqueles edifícios que você olha, tipo, a construção muito bem feita e tal, mas simplesmente um tremor de terra acaba com tudo como se não fosse nada. E a gente tem essa ilusão que a gente consegue controlar alguma coisa. Ou seja, a gente precisa tomar boas decisões, a gente precisa entender as coisas, o mundo tem uma ordem que ele vai seguindo, mas o fato é que você não consegue controlar e você só acha que você tem controle. Então, existe alguma área da sua vida que você deliberadamente não tem entregado a Jesus? Que você tem se negado? Esses amigos cômodos que você possui, se tem algum porão que talvez você tenha escondido, algo que você não quer que Jesus seja dono. O terceiro pedido de Paulo, dá para dizer terceiro e quarto, é compreender e conhecer o amor de Cristo. Vai ser os versículos 18 e 19. Versículo 18. Ele pede para que a gente compreenda
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. As 4 dimensões, talvez até mesmo a gente pode usar a questão da construção. Isso é muito em relação a gente conhecer as 12 dimensões do Evangelho. Conhecer tudo mesmo. A gente precisa compreender isso. Mais para frente, no capítulo 4, e a gente vai ver na semana que vem, o apóstolo Paulo fala sobre alguns dons que ele deu à igreja: apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e tal. Para você ter uma ideia, pastores e mestres, na verdade, é um só. Não é 2. Então, a pessoa pode até ser mestre, mas não ser pastor, mas pastor e mestre é um só. Por quê? Para que o pastor consiga ensinar essas coisas. Toda a profundidade, a altura, o comprimento, a largura de Deus. Então é impossível para um pastor não ser mestre. Porque como que ele vai ensinar algo que ele não sabe? Então Paulo ora para que os crentes possam aprender todas as dimensões do que significa ser cristão e pertencer à igreja. Fala sobre isso. Sobre o primeiro capítulo, que ele fala da escolha que Deus fez em nós, que a gente foi escolhido, redimido pela salvação, pela fé, para que você consiga entender todo o poder que está na compreensão da igreja. O que é essa igreja, o que é o Evangelho, o que são as boas novas. E a palavrinha poder revela que a nossa capacidade natural de compreender isso tem limites. É por isso que Paulo faz uma oração. Você não vai compreender naturalmente. O Espírito Santo precisa abrir os seus olhos, abrir o seu coração, para que você consiga compreender o que é o Evangelho. O 4º pedido, no versículo 19, é conhecer o amor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E aqui o apóstolo Paulo usa um paradoxo intencional. Conhecer o que não pode ser conhecido. O que o verbo conhecer no grego, ele significa experimental. O que quer dizer isso? Não é saber sobre, não é algo intelectual, é ter provado, é ter experimentado esse amor. O amor de Cristo aqui é o amor dele por nós, não o nosso amor por ele. É um amor que desceu da glória e se fez humano, suportou a cruz, nos salvou. E quantos aqui conhecem pessoas que experimentaram, que mudaram a vida, que um dia tiveram um encontro com Jesus e tudo mudou? É nesse aspecto que o apóstolo Paulo está dizendo. É conhecer algo, experimentar algo, experimentar esse amor. Experimentar isso que nós falamos do versículo 14, que Paulo se ajoelha, que ele está ali numa devoção tão grande que ele não consegue mais ficar sem se prostrar, sem ficar de joelho. É experimentar isso. Eu me lembro de uma história, se não me engano, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande rivalista americano. Para vocês terem uma ideia, ele aos 12 anos de idade sabia falar 4 línguas. Foi aceito na Universidade de Yale. E esse homem, que era muito robusto intelectualmente, foi usado por Deus para despertar um avivamento muito grande nos Estados Unidos. E ele andava a cavalo, para cima e para baixo. E um dia ele estava no seu cavalo em oração. E de repente, era o início da tarde, e de repente ele se dá conta, ele está no chão, deitado, o cavalo está pastando em volta, e é o final do dia. E ele fala da visitação que ele teve por Deus, que parece que foi 5 minutos, mas passou algumas horas. Ele simplesmente experimentando aquela presença do Senhor. O cristianismo, ele não é um sistema de crenças, um sistema de regras. A gente não vê que para ser administrador de fórmulas, de quesitos, é um amor a ser experimentado. É você de fato conhecer aquele que te comprou, que formou você.
E a pergunta é, você sabe que Deus te ama? Não intelectualmente, não porque você ouviu isso, mas você sabe que Deus te ama de fato. Você experimentou essa graça. Você se lembra do dia que você foi transformado? Ou dos dias, né? Não é apenas uma única experiência, né? Vocês vão ter muitas experiências ao longo da vida. E não necessariamente vai ser dentro de uma igreja. Eu me lembro que uma das minhas últimas foi lavando a louça, enquanto ouvi um louvor com minha esposa. E o ápice do pedido de Paulo vai ser no versículo 19 também. Ele vai dizer, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Tipo assim, tomado, perder o controle, perder a consciência. Fica tão cheio que a morte, a vida ou qualquer outra coisa deixam de ter importância pelo simples fato de você estar totalmente cheio do que é. A plenitude de Deus é Cristo. Paulo vai falar isso em Colossenses também, que ele diz assim, Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é um panteísmo, tá? O panteísmo é a religião que acredita que nós nos tornamos Deus, né? Mas é o fato de a gente ainda ser esses homens, né? Ser de carne e osso, ser essas pessoas, mas Deus está ali nos enchendo, nos transformando tanto que esse habitar de Deus vai resultar em santidade, amor, pureza, paz. Na verdade, o resultado prático não vai ser nem fazer milagres e prodígios. Isso pode ser uma consequência, sim, mas que nem nós conversamos com o irmão Anderson quarta passada, muitas pessoas que Jesus curou e fez milagres são pessoas que não seguiam Ele. E muitas vezes milagre não é questão de transformação, mas muitas pessoas que não receberam nada a não ser a palavra foram transformadas. E sabe qual que é o risco dessa oração? É o Espírito Santo te dizer, perdoa, abandona esse hábito, viva em santidade, faça uma coisa, faça outra, mas vale a pena. Vale a pena isso. A gente vai, se Deus quiser, no capítulo 4 ele vai falar sobre a unidade em Cristo Jesus, sobre a unidade da igreja, sobre esses dons que Deus deu à igreja, e provavelmente ser cheios com a plenitude de Deus. Um dos resultados também vai ser uma unidade poderosa, algo que só o Espírito Santo pode fazer. Aí mais uma perguntinha reflexiva de aplicação. A gente se contenta com muito menos do que isso. E o padrão que Paulo estabelece, aqui de fato é o padrão. Essa é a oração que ele faz. Que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, do amor de Deus, conhecemos a Deus. E muitas vezes a gente só se contenta estarmos vendo aqui, talvez no domingo, ou na quarta-feira, passamos um devocional aqui e ali, talvez até todo dia, que é muito bom, continue fazendo, mas ele está fazendo um clamor, um pedido, que você seja cheio da plenitude do Senhor. Aí nos versículos 20 e 21, no final do capítulo, ele vai fazer uma doxologia, desculpe o termo, mas é um louvor, tá? Só que, digamos assim, é um louvor muito louvado, falar doxologia. Ele vai dizer no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tem até louvores, né? E porque ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E Paulo está fazendo esse pedido a Deus, essa oração, até chegar nesse versículo. Fortalecimento interior, habitação plena de Cristo, compreensão do Evangelho, conhecimento experimental do amor de Deus e ser tomado da plenitude de Deus. Paulo está dizendo que Deus pode fazer isso.
e muito mais do que isso. Mais do que pedimos, mais do que pensamos, e o poder que faz isso não é externo, não é algo que está fora de você, é algo que já está operando em nós. Porque ele fala isso no Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, em que ele vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo poder que habita em nós. E está ativo na vida de cada um de vocês. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo Espírito Santo que habita em você agora. Versículo 21, ele vai dizer: a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. A oração sempre vai terminar com glória a Deus. E o lugar onde essa glória se manifesta no mundo é a partir de nós, da igreja, o corpo de Jesus Cristo. Então, quando você ora, você está pedindo coisas à altura de quem Deus é? Ou coisas à altura da sua própria visão limitada? Paulo ousou pedir o impossível. Você deve estar pedindo, mas por que o nome então é identidade, propósito e felicidade verdadeira? Eu comentei sobre a vida de Paulo, quem ele é, para contextualizar, né? Esse cidadão americano, esse pós-PhD, esse poliglota. Mas esse apóstolo Paulo, quando ele fala no versículo 1, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Ele não fala prisioneiro do imperador romano, ele não fala vítima do sistema, ele não fala coitadinho, me prender, ele não fala disso. Ele tem uma identidade tão forte de quem ele é, um propósito tão grande, e que Deus deu para ele, que ele fala, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Essa é uma identidade que não depende de circunstâncias. Não dependendo se as coisas estão indo bem ou não. Quem já viu alguém, ou talvez você seja essa pessoa, não precisa se manifestar, mas que a circunstância muda, já não é mais crente. Ele mudou a circunstância, por favor, agora eu sou crente. Aí eu não sei o que. É alguém que não tem isso que o apóstolo Paulo estava pedindo. Talvez seja até alguém convertido. Mas essa oração do apóstolo Paulo é justamente para te entregar uma identidade de quem você é, um propósito e uma missão, aonde você vai ter de fato felicidade, porque não vai ser circunstancial. A sua felicidade não está nas coisas, mas vai estar na plenitude de quem Deus é. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós vimos no domingo passado, o versículo vai dizer: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. A palavra feitura no grego é poema, da mesma palavra poema. Você é um poema de Deus. Você é uma obra-prima. Nós discutimos isso na quarta-feira, nós falamos que a gente observa nós mesmos, o nosso DNA. O Léo falou, né, se cortar um pedaço de unha, colocar no microscópio você vê uma coisa infinita de possibilidades. Você olha para o nosso olho, para como nós somos, e nós somos de fato um poema criado por Deus. Só que um poema, ele tem esse autor. É muito importante que você saiba que você foi feito e escrito por Deus. Só que se não for o autor dando contexto, escrevendo a literatura, você vai ser talvez um poema sem contexto, um poema perdido, um poema que talvez alguém que esteja lendo não sabe o que quer dizer. Você vai ser manipulado por qualquer coisa. E é um problema da nossa época. Trabalhei muitos anos no comercial, né? A parte de vendas, essas coisas. E para vocês terem uma ideia, o pai da propaganda foi sobrinho de Freud. Quem foi Freud? Sigmund Freud. Ele foi o pai da psicanálise. E ele aprendeu os processos psíquicos que o tio dele descobriu para fazer propaganda. Eu vou contar uma coisa para você: a maioria das coisas que você quer, você não quer de fato.
Foi alguma propaganda que mexeu com a sua psique e você agora quer. Mas de fato você não quer. E daí a gente vai ir para aquela frase que eu não me lembro qual foi o filósofo que disse, que é: a vida é a ânsia para conseguir e o tédio de ter. Você vai passar a vida inteira numa ânsia de conseguir algo, daí você conseguiu. Que tédio, agora eu tenho. Aí você precisa de outra coisa. Aí você vai passar mais uma ânsia para conseguir e de novo você vai ter o tédio de ter. E a vida inteira vai ser simplesmente correr naquela rodinha de hamster. Você fica correndo e correndo e correndo e correndo para absoluto nada. E daí a gente pode usar as palavras do próprio rei Salomão, um dos homens mais ricos que já existiu, em que no fim da sua vida ele escreve: vaidade, vaidade, vaidade. Tudo não passa de vaidade. E Deus não quer que sua vida seja assim. Deus não quer que você se compare com outras pessoas. Deus não quer que você fique no Instagram vendo a vida de outras pessoas e achando que você precisa ser igual a elas. Porque você é um poema específico. Você é algo individual. E cada um que está aqui é uma letra diferente de Deus. E Deus preparou algo especificamente para você. Só que, infelizmente, a gente vê propagandas, vê a vida no Instagram, vê filmes e a gente acha que se a gente não fizer tal coisa, a gente não é nada. Se a gente não for tal coisa, a gente não serve. Mas eu quero citar a mãe de John Wesley, Susan Wesley, que ela tinha uma comunhão com Deus fantástica. Eu não me lembro quantos filhos eles eram, não sei se lembram. Eram uns 12, eu acredito. Por aí. Naquela época tinha bastante filhos, né? E mesmo com 12 filhos, ela parava todos os dias e ficava um tempo apenas de oração, em comunhão com Deus. E essa mãe foi a mãe de John Wesley, um grande avivalista da Inglaterra, que em um determinado tempo ele foi até pastor da igreja anglicana, mas um dia ele conheceu numa viagem missionários chamados moráveis. E numa tempestade dentro de um navio, aqueles moravianos, eles apenas oravam a Deus e louvavam, e tinham uma alegria que não tinha explicação. Era uma alegria que não vinha da circunstância externa, da tempestade que estava acontecendo, e John Wesley lá chorando de medo, que tinha medo que ia morrer, e eles, se morressem, estariam mais felizes. Então ele foi convidado um dia para ir numa célula, um encontro, que não fazia parte da igreja anglicana da sua época, mas um encontro entre amigos, e uma pessoa lê o comentário de Martinho Lutero sobre Romanos, e sobre a salvação pela fé, sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos. E aí ele tem uma experiência com Deus, um coração aquecido. Aí ele conheceu um Deus que ele nunca tinha experimentado antes. Que não era um Deus intelectual. Era um Deus que ele passou a conhecer, que o amava, que ele sentiu o amor de Deus por ele. Aí ele ficou louco. E pregou e converteu quase todos os país. Ele dizia: o mundo é minha paróquia. Ele simplesmente saía a pregar. Tanto ele como um outro homem chamado George Whitefield, homens que foram levantados por Deus pelo seu tempo. Mas a questão é que eu queria falar sobre a Susan Wesley porque ela simplesmente foi uma dona de casa e cuidou dos seus filhos. E ela era feliz assim, cumpriu o seu propósito assim. Ela não achou que ela precisava fazer tal faculdade ou ter 100 milhões de inscritos no seu Instagram ou ser qualquer coisa. Ela fez aquilo que Deus gostaria que ela fizesse. E ela era feliz com aquilo. Ela tinha propósito com aquilo. Ela realmente tinha uma identidade de quem ela era. Porque ela era uma filha de Deus e ela estava fazendo algo. Uma vez eu vi um comentário de uma missionária que ela fazia missões. Eu acho que não me engano, na Ásia, em países perseguidos. E daí ela volta para casa, ela se casa e ela tem filhos. E ela escreve assim: é mais difícil criar filhos do que ser um missionário.
Por que estou falando isso? Porque de fato é algo tão muito mais complexo, só que ela estava feliz com aquilo. Ela tinha muito mais dificuldade em criar os filhos, mas ela estava muito mais feliz do que ela está no campo missionário, mesmo sendo muito difícil. Não só pelo amor de mãe, mas porque aquilo era uma direção de Deus. Ela sabia quem ela era, e ela não precisava de aprovação externa para ser feliz, apenas da aprovação de Deus. Então, quantos de nós estamos gastando a nossa vida procurando algo que os outros vão olhar para nós e gostar da gente? Eu posso citar eu mesmo como exemplo. Enquanto eu fugi disso aqui, mas por quê? Porque eu acho que o pastor não tem status nenhum. Porque eu acho que talvez não seja belo para a sociedade. Talvez não seja bem visto. Mas Deus tinha me chamado, e confesso que eu estou mais feliz agora aceitando isso do que quando eu fugia atrás de ter algo que me desse um poder ilusório, uma condição, um status. Então, a propaganda vai dizer para você que você é o que você consome, que você é o que você produz, que você é o que os outros pensam de você, que você é o que você sente. Isso são todas mentiras. Você é quem Deus diz que você é, você pode o que Deus diz que você pode, e você tem o que Deus diz que você tem. E o que o conhecimento profundo de Deus, que o apóstolo Paulo pede tanto para os Efésios terem, vai produzir? Vai produzir identidade, que eu sei quem sou. Eu sou um poema escrito por Deus, filho do Pai, membro do corpo de Cristo e cidadão do reino. Ele vai te dar propósito. Eu sei para que eu estou aqui, as boas obras que Deus preparou de antemão para que eu andasse nelas. Felicidade verdadeira. Não a de que depende das circunstâncias, mas a que Deus vai produzir em seu coração. O pleno conhecimento de Jesus Cristo. O rei Salomão, vou pedir para vocês ficarem de pé, amados. Poucas pessoas sabem disso, muitas pessoas sabem, mas não é uma coisa falada, muito falada na igreja. Mas havia uma lei de como os reis deveriam proceder, que está lá em Crônicas, que diz que o rei não poderia ter muitas posses, o rei não poderia ter muitos cavalos e o rei não poderia ter muitas mulheres. O que o mercado fez? Pegou os provérbios do rei Salomão e falou para você: seja que nem Salomão era. A grande questão é que Salomão estava em pecado. Ele estava, de fato, desobedecendo uma ordenança de Deus. Tinha muitas mulheres, 1000 mulheres, tinha muitos cavalos e tinha muitas posses. Ele estava sendo algo que Deus não pediu para ele ser. Deus pediu para ele ser um rei sábio, cuidar bem do povo. Rei Salomão foi o cara que dividiu o reino de Israel. Ele oprimiu o seu povo. E esse rei Salomão, arrependido no final de sua vida, escreve o livro de Eclesiastes, que fala vaidade, vaidade e vaidade. Eu sei que tem coisas boas, não que você não possa viver coisas boas, não possa ter sonhos, mas a questão é que você precisa encontrar em Deus esses sonhos, porque senão a vida vai ser muito triste, vai ser cansativa. E cada um de vocês tem algo. Talvez para mim foi o ministério, mas para você pode ser um pesquisador, um engenheiro, pode ser que você seja uma pessoa como Martin Luther King, Abraham Lincoln, pode ser que você seja uma mãe, um pai, mas o importante é que você precisa encontrar em Deus isso, senão o mundo vai dizer quem você é, senão o mundo vai interpretar as palavras que Deus escreveu para você, que apenas Ele poderia dizer, mas Ele vai interpretar de outra forma e mentir para você, dizer que você precisa ter tal corpo, tal cor de olho, tal coisa, mas você foi um poema escrito especificamente para Deus.
E eu quero orar, irmãos. E peço que você tenha esse espírito de pedir a Deus e conhecê-lo profundamente. Que você coloque no seu coração que você precisa pedir a Deus, mesmo nos dias maus. Que Deus, mesmo que eu não queira nesse momento, que o Senhor me dê a vontade de conhecê-lo. Então, Senhor Jesus, eu te peço que pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos dê, Senhor, identidade, propósito e felicidade verdadeira, Senhor. Que a tua graça e a tua bondade falem aos nossos corações e que nós venhamos entender de fato que são uma poesia, um poema escrito pelo Senhor. Que nós não precisamos ter a aprovação do mundo, das pessoas, mas do Senhor. Que o Senhor nos dê consciência que esse mundo vai passar, que a maioria das coisas que nos oferecem nós nem precisamos e nem queremos de fato, mas fomos iludidos e enganados pelo espírito dessa época. Senhor, nos dê entendimento, nós precisamos, Senhor, mas nós só conseguiremos, Senhor, se essa oração de Paulo for feita em nós. Que os nossos olhos sejam abertos, Senhor. Que você habite plenamente no nosso interior, Senhor, e que nós tenhamos a capacidade de entregar todas as áreas e todos os cômodos da nossa vida a Ti. Que o Senhor habite plenamente em nós, Senhor, para que a gente consiga viver essa vida, mesmo com as dificuldades, felizes, porque o Senhor nos deu um propósito e uma missão. Assim como o apóstolo Paulo, talvez algumas vidas aqui sejam mais difíceis, outras mais fáceis, Senhor, mas o importante é que elas sejam feitas a partir daquilo que o Senhor quer para nós. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame dessa sabedoria, desse entendimento a cada um que está aqui, Senhor. E que em nome de Jesus nada venha atrapalhar isso, Senhor. Mas o Espírito Santo faz aquilo que só você pode fazer. Só você pode abrir os nossos olhos, nos dar entendimento, nos dar conhecimento sobre isso, Senhor. Em nome de Jesus, que ninguém saia daqui sem isso. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a você que ninguém saia daqui sem isso, meu Deus. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Nesse Espírito, Senhor, irmãos, a gente vai passar o cálice e o pão.